Olá! Muito bem, eu estava esperando você para a nossa aula sobre mínimo múltiplo comum. Nessa aula, nós vamos resolver o mínimo múltiplo comum através da decomposição por números primos. O mínimo múltiplo comum, como você sabe, é uma operação que é utilizada na matemática para encontrar o mínimo valor positivo e diferente de zero, que é múltiplo comum a vários números, a um conjunto de números, pode ser 2 ou 3 números diferentes ou até mais. Mas antes de mais nada, é bom você saber o que é múltiplo. Por exemplo, pense na seguinte sequência: 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. O que são esses números? O que eles têm em comum? Eles todos são múltiplos de 7. Quando você multiplicar o número 7 por cada um dos números naturais de 0 a 10, você vai encontrar essa sequência ali que eu te falei. Por quê? Porque 0 é 7 vezes 0, 7 é 7 vezes 1, 14 é 7 vezes 2, 21 é 7 vezes 3, 28 é 7 vezes 4, 35 é 7 vezes 5, 42 é 7 vezes 6, 49 é 7 vezes o próprio 7, 56 é 7 vezes 8, 63 é 7 vezes 9 e finalmente 70 é 7 vezes 10. Você reparou que eu multipliquei cada um, ou 7, por todos os números naturais de 0 a 10 e obtive esse valor. Para você saber se um número é múltiplo do outro, é muito simples. Você apenas tem que dividir o número maior pelo número menor. No caso, se a divisão for exata, quer dizer, se o resto for igual a 0, o maior número vai ser múltiplo do menor número. Nessa sequência que eu mostrei para vocês, então 42 dividido por 7 é igual a 6 e o resto é 0. Quer dizer que sim, 42 é um múltiplo de 7. É quando você multiplica o 7 por 6 e dá o resto igual a 0. Agora nós vamos ver como é que você resolve esse problema. Por exemplo, imagina que você tem uma série de números e você precisa descobrir o mínimo múltiplo comum desses números. Nós vamos utilizar o método de decomposição em números primos. Você sabe que o número primo é todo aquele número que apenas é múltiplo dele, de 1 e dele mesmo. Então, 2, por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Os demais números, né, de 1 até 13, nesse caso, eles são múltiplos de alguma coisa. Por exemplo, 4 é 2 vezes 2, tá? 6 é 2 vezes 3 e assim por diante. Nós vamos então trabalhar com decomposição com números primos. A primeira coisa, você vai pegar aquele conjunto de números que você tem e você vai decompor esses números em todos os números primos que compõem esse cara, né? Então, depois você vai colocar os fatores primos comuns ou não comuns de acordo com os expoentes maiores e fazer o produto desses números primos nos seus expoentes maiores. Então, imagine o seguinte: você tem três números, 14, 9 e 12. O 14 é o que? É 2 vezes 7. Você já decompôs os números primos 2 e 7. O 9 é 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Né? Então você tem que o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então você está reparando que no 14 você tem 2 vezes 7, no 9 você tem 3 ao quadrado e no 12 você tem 4 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Você tem o expoente maior do 7 é igual a 1. O expoente maior do 3 é igual a 2 e o expoente maior do 2 é o 2. Portanto, você vai multiplicar esses números primos nos seus maiores expoentes e você vai obter o mínimo múltiplo comum. Então, quando você multiplicar 2 ao quadrado por 3 ao quadrado por 7, você tem que isso aí vai dar 252, né? Ou 4 vezes 9 vezes 7, que é 252. Quer fazer a prova real? Pega o 252 e divide por 14. Você vai encontrar um número exato, que é 18, sem resto. Você divide 252 por 9, então você encontra 28. E quando você dividir 252 por 12, você vai encontrar 21. Ou seja,
O 252 é o mínimo múltiplo comum de 14, 9, 12. Vamos para outro exemplo. 6, 13 e 21. Ora, o 6 nada mais é do que 2 vezes 3. O 13 é 13 vezes 1. Você não pode decompor o 13 em outro número, porque ele já é um número primo. E o 21 é 3 vezes 7. Então você tem 2 vezes 3 no 6, você tem 13 no 13 e tem 3 vezes 7, você vai pegar todos os mínimos múltiplos comuns, todos os números primos e multiplicá-los no seu maior expoente. Então você tem que o número primo, o mínimo múltiplo comum deve ser 2 vezes 3 vezes 7 vezes 13. Né? Ou seja, todos esses números primos estavam no seu expoente igual a 1. Você apenas multiplicou todos eles. E você vai chegar aqui, esse número é 546. Quer fazer a prova real? Divide 546 por 6. Você vai encontrar 91. Divide 546 por 13. Você vai encontrar 42. E divide 546 por 21. Você vai encontrar 26. Certo? Só lembrando que essa aula é uma aula em 360 graus. Então, se por acaso você esqueceu alguma coisa, você perdeu alguma da minha explicação, todos esses valores que eu falei aqui estão circulando aqui em volta. Você está livre para recomeçar o vídeo se você quiser. Beleza? E eu espero você na próxima aula. Até mais!